Bom dia, pessoal, bom dia. Um beijo enorme em vocês. Ai, coração, gente. Muitas saudades, viu? Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, né? Eu fiz um PowerPoint para tentar mudar um pouquinho, né? A gente estava tendo sempre aula com lousa e para eu poder fazer os exercícios da apostila com vocês, então eu bolei uma aula um pouco diferente. Às vezes eu vou intercalar PowerPoint e lousa. E também a semana que vem vão se programando, mas eu vou ver melhor um horário para que não atrapalhe, né, o estudo de vocês, a gente ter uma online, tá certo? E aí a gente vai poder mais próximo, né, interagir um pouco mais. Então hoje eu montei uma aula sobre determinação de fórmulas, tá? É o setor B, as aulas 17 e 18, então a gente vai trabalhar as diferentes fórmulas, a mínima, a molecular e a fórmula percentual. Tá aí na apostila 3 de vocês, na página 12. Pus um leãozinho, né? Só para brincar um pouquinho. Só que, gente, eu vou ter que tirar o vídeo, porque senão fica muito pesado a gravação. Depois eu postar no YouTube e passar para vocês. Então, um beijo. Espero logo, logo a gente estar juntinho. Um beijo a todos vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, me procurem, né? Me pede no WhatsApp. Me chama no WhatsApp no privado, para vocês irem estudando direitinho. Um beijo enorme no coração de vocês, tá? Então, agora a gente vai começar com a fórmula percentual, que pode ser também chamada de percentual, ou também pode aparecer com o nome de centesimal. Às vezes eles perguntam qual é o teor, né, do elemento. O que ela indica? O nome já te ajuda muito, né? Ela quer saber a porcentagem. Essa porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Então, você vai ter uma substância, essa substância tem uma massa total. Quando você pensa em porcentagem, a massa total sempre corresponde a 100%. E aí você vai achando a porcentagem de cada elemento, de cada átomo dentro dessa substância. Novamente, eu vou passar um roteiro para vocês depois olharem, tá? Se vocês quiserem assistir a aula com o roteiro, eu aconselho, eu acho melhor. Porque na aula eu não coloco tanta coisa na apresentação do PowerPoint, senão eu acho que fica muito cheio. Tá bom, gente? Então, ela indica a porcentagem massa de cada elemento que constitui a substância, dentro da substância. Daqui a pouco eu já vou fazer exercício para mostrar para vocês. Ela é a mais simples de todas, tá? Para você calcular. Temos também a chamada fórmula mínima ou empírica. A fórmula mínima ou empírica, o nome já está te falando, né? Ela indica a mínima proporção dos átomos na molécula. E a gente também tem a fórmula molecular, que é a fórmula da substância que a gente está acostumado, né? Então, aqui, por exemplo, na fórmula mínima, né? Então, ela indica a menor proporção em mol, já vou falar o que é isso, dos átomos na substância. A gente tem a fórmula molecular, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Por isso que eu nem vou colocar a slide da fórmula molecular, porque a fórmula molecular é a fórmula da substância. E nós temos a fórmula mínima. Às vezes o exercício já fornece a molecular para a gente. Então, por exemplo, C6H12O6 é a fórmula molecular da glicose. Quando eu olho essa fórmula aqui, eu posso pensar em uma única molécula, tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Mas no laboratório, gente, eu não trabalho com uma molécula, né? Qual é a unidade da química que a gente trabalha? Mol. Não tem nada de difícil nisso, é só você se adaptar. Ao invés de você pensar em uma molécula, você pensa em um mol. Um mol da glicose tem 6 mols de carbono, 12 mols de hidrogênio e 6 mols de oxigênio. É só você incluir o mol em tudo. Se aqui é 1 mol da substância, 6 mols, 12 mols e 6 mols. Quando você tiver a fórmula molecular, você pode achar a fórmula mínima olhando se esses valores você consegue diminuir. Eu consigo diminuir e ainda continuar inteiro dividindo por quanto? Dividindo por 6, todos eles. Então, 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá 2, 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu tenho aqui a fórmula mínima.
Isso aqui que eu estou falando para vocês tem lá no roteiro, tá? Outra substância, água oxigenada. Fórmula molecular. Se o exercício te der, fica mais fácil. Dá para diminuir essa proporção aqui e ainda continuar número inteiro? Dá. Dividindo por quanto? Por 2. A fórmula mínima vai ser HO. Gente, com a fórmula mínima eu não identifico a substância, tá? Eu me identifico com a fórmula molecular. C4H8, consigo dividir esses dois números por um mesmo e continuar inteiro? Consigo diminuir essa proporção? Ó, por isso que fala fórmula mínima. Consigo. Dividindo por quanto? Por 4. Eu vou ter 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. E aqui eu coloquei do ácido sulfúrico, H2SO4, que eu não consigo dividir por um número, porque esse 1 do enxofre aqui não permite. Aí você pode pensar, Lazy, mas não dá para dividir por 2? Dá o hidrogênio e o oxigênio, mas não esqueça que aqui tem 1 do S. E 1 dividido por 2 dá meio. Todas as fórmulas a gente tem que ter números inteiros aqui, tá? Então, nesse caso, a fórmula mínima é igual à molecular. Existem casos que tem a fórmula mínima igual à molecular. Então, agora, gente, a gente vai começar a aplicar essa ideia, tá? Eu escrevi um pouco mais no roteiro da fórmula mínima, mas eu vou aplicar ela no exercício, tá? Senão vai ficar um vídeo muito cansativo para vocês. Vocês vão nanar e eu vou estar terminando a gravação, vocês vão estar dormindo, tá? Então, por isso que eu vou aplicar. Então, aqui, ó, na questão 1 da apostila de vocês, pega a apostila aí, tá? O sulfato férrico, cuja fórmula pode ser representada por Fe2SO4, 3, é utilizado no tratamento de água potável. O teor do ferro nesse composto, o teor é porcentagem. Você tem um composto que é o total. Ele já me deu a massa, olha que beautiful. Senão a gente tinha que calcular, pegar cada uma e somar, mas ele já me deu a massa total. Isso aqui pode ser massa molar ou molecular, gente, tanto faz, tá? Para fazer o cálculo. Então, 400 é a minha massa total, que equivale a quantos por cento? 100. Dentro desses 400, eu tenho o ferro, mas eu tenho 2 átomos de ferro. Se cada átomo de ferro vale 56 e eu tenho 2, então o total de massa é 112. Por isso que é porcentagem em massa, porque você analisa a massa. Desse 112 do ferro, você acha a porcentagem do ferro dentro do composto. Aí você olha para ver se a continha é fácil, ou se demora, né? Ó, daqui para cá é dividido por 4, né? 400 dividido por 4 dá 100. 112 dividido por 4. Ou isolo x, né? 112 vezes 100 dividido por 400. Para cancelar esses dois zeros, ó, é o que eu falei, 112 por 4. E dá uma continha bonitinha, redondinha, de 28%. Então, a alternativa C. Certo, gente? Então, aqui é a aplicação da fórmula percentual. Fiz uma carinha aí para alegrar nossa aula. Eu vou mudando. Cada aula que eu der com PowerPoint vai ter desenhos diferentes, tá? Bom, mais um exercício aí da apostila. Ele me dá uma ilustração de bolinhas de uma substância chamada de butanodiona, que conta uma historinha, né? Fala que tem um cheiro característico de manteiga. E ele pergunta qual a sua fórmula molecular. Ele me deu a fórmula da molécula ilustrando as bolinhas, então é só contar, gente. A preta é o carbono, então eu tenho 4 carbonos. Hidrogênios é cinza claro, eu tenho 6. E o oxigênio eu tenho 2, tá? Cuidado só na hora de colocar a sequência. É primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Essa é a fórmula molecular. Se ele tivesse pedido a fórmula mínima, eu consigo diminuir esses valores? Consigo, dividindo todos eles por quanto? Por 2. Então, daria C2H3O. Mas ele não pediu, tá? Só estou questionando. Mais uma carinha. Hoje eu tô com o Rei Leão, gente. Continuando, tá? Para o próximo exercício. Agora, é o mesmo exercício que a gente fez agora de pouco, só que com outra pergunta. Ele quer o teor de carbono nessa substância.
Pediu teor, está pedindo porcentagem. Porcentagem tem que ser sempre em massa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a massa dessa substância total. Você tem 4 carbonos, multiplica pela massa do carbono, que é 12. 6 hidrogênios, né? Multiplica pela sua massa, que é 1, e soma com os 2 oxigênios que você tem. Somando tudo, me dá uma massa de 86, que pode ser chamada de molecular ou molar. Tanto faz, porque nessa parte aqui de fazer cálculo, gente, não importa a unidade, tá? Essa massa total corresponde a quantos por cento? 100. Mas ele quer o teor só de carbono. Dentro desses 86, essa parte aqui é do carbono, 12 vezes 4, que dá 48. Aí eu acho o teor só de carbono. Esse teor deu um valor aproximado de 55,81%. Tá certo? Então, também uma aplicação aí da fórmula percentual para vocês. E mais um exercício para a gente determinar também a parte de porcentagem. Cai bastante exercícios desse tipo, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês não vão deixar de me perguntar, hein? Ele fala que a combinação do nitrogênio com oxigênio pode dar diferentes substâncias, diferentes óxidos. Aqui ele me deu vários. Ele quer saber, entre esses óxidos, qual apresenta maior teor ponderal de nitrogênio. Olha como eles são chique para falar. É a maior porcentagem do nitrogênio em massa, maior teor ponderal, maior porcentagem. Então, esse daqui é um pouco trabalhoso, porque você vai ter que calcular as massas molares de cada um e calcular a porcentagem do nitrogênio em cada um. Mas é braçal, né, gente? No primeiro, ó, um nitrogênio para um oxigênio. 14 mais 16 dá 30. 30 é a massa total, que é 100%. Dentro desses 30, tem 14 do nitrogênio. Então, você acha a porcentagem do nitrogênio, que é a pergunta. Achou? Vai fazer para todos, não tem jeito. Agora, eu tenho 14, porque eu tenho só um N para 2 oxigênios. Então, eu tenho 32 de oxigênio, que cada oxigênio vale 16. 46 é o total, 100%. Dentro desses 46, 14 é do N, achei a porcentagem só do N. Tá aqui, 30,4. Agora, aqui mudou. Aqui eu tenho 2 do nitrogênio, então é 28 para o nitrogênio. Cada nitrogênio é 14. Mais o oxigênio, que é 16, de novo igual. Somando os dois, 44. Isso é o total de 100%. Só que agora, dentro dessa substância, 28 é do N. Então, aqui eu vou achar a porcentagem do N. Até agora é esse que está ganhando, 63,6. Aí você faz para os outros. 28 do N aqui, porque são 2. 3 vezes 16 dá 48. E aí você vai ter um total de 76, 100%. 28 do N, ó, tá vendo que é igual, gente? E faz o último, mesma coisa. Só que aqui você tem 5 do oxigênio. 5 vezes 16 dá 80. Somando os dois, 108. Aqui dentro você tem 28 do N. Que aí você tem essa porcentagem. Então, de todos, a maior porcentagem é a alternativa C. É um exercício trabalhoso, porque você tem que fazer para cada um, mas é igual, né? Repetitivo, tá certo? E aqui, então, seria a alternativa correta, alternativa C. Timão para vocês, certo? Bom, gente, agora, ó, a gente vai para a questão 5, tá? Agora a gente vai mudar, agora a gente vai para a fórmula mínima. Ele me dá, fala do óleo do bacalhau, parará, parará. Uma amostra de 14,3 gramas desse óleo de fígado de bacalhau, que é a vitamina A, que tem a vitamina A, apresenta um número de mols de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ele quer a fórmula mínima da vitamina A. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando eu determino a fórmula mínima, é a mínima proporção em mol dos átomos na molécula, certo? E ele já me deu o mol, então está sendo bonzinho nesse exercício. O que eu tenho? Eu já tenho a proporção em mol, não vou ter que calcular, tá? Esses são os exercícios menos difíceis, porque ele já te deu o mol.
Dando já o mol, eu preciso que esses valores virem números inteiros, porque eu não tenho fórmula com número com vírgula. Então, agora aqui tem várias maneiras de pensar, tá? O que eu pensei, que eu achei mais rápido? Multiplicar por 2, porque aí eu tiro esse 5 daqui, mas tem outras maneiras, tá, gente? O importante é chegar no mesmo resultado. Se eu multiplicar por 2, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, e aqui vai dar 0, 1, vendo? Só que mesmo assim ainda tem esse número aqui decimal, que não pode, tem que ser número inteiro. Então, aqui, como que eu faço para sumir com esse decimal? Porque esses daqui já estão inteiros. Eu multiplico por 10, só que eu tenho que fazer isso com todo mundo. Então, multiplicando por 10, com todos, 2 vezes 10, 20, 3 vezes 10, 30, 0, 1 vezes 10, 1. Então, a fórmula da vitamina C, a vitamina A, olha eu, vitamina C. A fórmula mínima é C20H30O1. Esse 1 não precisava aparecer, né? Então, esse é um exercício mais direto, porque você já tem a quantidade em mol, ele não é tão trabalhoso. O que você precisa é ir olhando esses valores até que você consiga a mínima proporção aqui, tá? Tem gente que gosta de primeiro já multiplicar por 100, depois de diminuindo. Gente, tem várias maneiras, tá? Acho que é mais fácil para você, tá bom? Agora, um exercício que dá mais trabalho, tá? Esse exercício aqui, ele quer que a gente determine a fórmula mínima, mas ele me dá porcentagem em massa de cada átomo da substância e me dá suas massas molares. Essa porcentagem em massa, você pode pensar como se fosse a massa, tá, gente? Faz isso porque fica mais fácil. No roteiro, eu falei que pode ser a massa ou porcentagem em massa. O que significa isso? Que quando você lê 40%, você pode ler como sendo 40 gramas, 12 gramas e 48 gramas. Por quê? Porque aí é como se eu tivesse 100 gramas da amostra. Se eu tivesse 100 gramas da minha amostra, 40 gramas é do cálcio, 12 gramas do carbono e 48 gramas do oxigênio. Então, trabalhou porcentagem, você pode pensar como se fosse massa. E nessa parte eu acho mais rápido você pensar também na fórmula. Lembra da fórmula? Então, o que eu preciso? Eu preciso que esses valores virem mol, quantidade em mol. Lembra a fórmula dos gases? Para a gente calcular, o número de mols era a massa dividido pela massa molar do gás, no caso. Aqui eu quero o mol do átomo. Então, eu pego a sua massa e divido pela massa atômica do elemento. Essa massa atômica é o mesmo valor da massa molar, então aqui são valores iguais, é que às vezes o exercício fala massa molar e às vezes ele fala massa atômica, não faz diferença. Ou essa massa pode ser usada como se fosse porcentagem, tá? Porcentagem em massa é como se fosse massa. Também dividindo pela massa atômica ou massa molar do elemento, tá? Eu acho mais rápido. Então, vou fazer isso com todos eles. O cálcio é 40 dividido pela sua massa molar, que é 40, então dá 1, conta fácil. O carbono, 12 dividido por 12, também dá 1, conta fácil. E o oxigênio, 48 dividido por 16, que dá 3. Olha que lindo. Olha que beautiful. Ah, então lá no roteiro, o que eu escrevi para vocês? Que para determinar a fórmula mínima, quando é dado a porcentagem ou a massa, você vai determinar o mol. Se você já tiver números inteiros, já determinou a fórmula mínima. Caso aqui você não tenha obtido valores inteiros, então cuidado, você não pode aproximar muito. Aí você tem que arrumar para que os números fiquem inteiros. Nesse caso, não precisou. CaCO3, 1 do cálcio, 1 do carbono e 3 do oxigênio, né? Que é o carbonato de cálcio que tem na casca de ovo, coral, pérola. Tá certo, gente? Então, agora vamos para a questão 7. A questão 7 é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas é igualzinho a 6. Você tem a massa de 3 átomos e ele te dá a massa molar de cada um e ele quer que você determine a fórmula mínima. Se ele te der massa ou porcentagem, tanto faz, certo?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa agora e dividir pela massa molar. Do jeito que eu fiz agora de pouco com a porcentagem. Porcentagem ou massa, você faz a mesma coisa. Então, a fórmula é a mesma. O sódio, 1,84 dividido por 23, dá 0,08. O fósforo, P, 1,24, que é a sua massa, dividido pela sua massa molar, que é 31. 0,04 mol, estou achando mol. E o O, 2,24, dividido pela sua massa molar, que é 16, 0,14. Agora, não foi beautiful. Saudade de vocês, hein, gente? Não foi beautiful que nem foi no outro exercício. Eu preciso que esses números se tornem números inteiros, tá? Então, lá no roteiro, o que eu dou de dica? Quando os números não são tão fáceis aqui de olhar, você pode pegar e dividir pelo menor valor obtido entre eles, tá? Aqui você poderia, ó, dos 3 valores, qual é o menor? É esse, 0,04. Então, isso é quando você não consegue enxergar uma maneira de transformar esses números para números inteiros. Esses aqui até daria, né, gente? Ó, você poderia multiplicar aqui por 100, por 100, por 100. Aqui daria 8, 4, 14. Aí você poderia dividir para achar a menor proporção, né? Dividir todos por 2. Também daria. Mas vamos supor que aqui fossem números muito chatos e você não consegue enxergar esse jeitinho de transformar em número inteiro. Pega o menor dentre eles e divide todo mundo. É o 0,4 aqui. Então, você vai dividir o sódio, esse valor por 0,04, esse também e esse também. Divide todos pelo menor valor obtido entre eles. Aqui, 0,08 dividido por 0,04 dá 2. Aqui dá 1, bonitinho, e aqui dá 3,5. Olha só que chato. Não consegui obter números inteiros e você não pode aproximar. Aí, o que você faz? Como que você faz para transformar aqui em número inteiro? Meu problema não é esse 3,5? Ele vai se tornar inteiro se eu multiplicar por 2, certo? Só que eu tenho que fazer isso com todos. Então, eu vou ter que multiplicar esse por 2, esse por 2 e esse por 2. Então, vai dar Na4, 2 vezes 2, 1 vezes 2, 2, 3,5 vezes 2, 7. Pode fazer assim, é um jeito. Outro jeito é olhar aqui do jeito que eu falei. Multiplica todos eles por 100. Depois vai dividir por 2. Pode ser, gente. Desde que você obtenha a mínima proporção entre eles. Tá certo? Então, com isso aqui, ó, cheguei na alternativa C. Tá? A questão 8 é para vocês fazerem. É igualzinho a 6, tá? E te dá porcentagem, você vai usar isso como se fosse massa, tá? Você vai achar a fórmula mínima dele, só que, ó, ele tá pedindo a fórmula molecular. Aí você vai comparar a fórmula mínima, você vai ver se tem essa massa de 60. Se tiver, você vai ter a mesma fórmula molecular ou mínima, tá? Senão você acha aqui. Uma outra maneira também aqui de fazer, gente, é o que eu acho que até fica mais fácil. Esse 60 aqui não é a massa da molécula inteira? Porque aquele que é molecular. Equivale a quantos por cento? 100. 40% desse valor é de carbono ao todo. Aí você acha a massa total de carbono. Cada carbono não vale 12? Tá? Tenta fazer. Se não conseguir, aí vocês me chamam no WhatsApp, no privado, tá? Para eu dar uma olhadinha. Ou eu faço e coloco no grupo de vocês para todo mundo ver, tá? Tanto faz. Tá certo? Uma carinha aí para vocês. E para a gente terminar, um exercício aí que fala da substância que tem tanto no guaraná, no café, na folha de chá e na cafeína, que é a cafeína. Me deu aqui a imagem, essa imagem é do guaraná, tá? Fala que age no sistema nervoso central e agora é o que me interessa. De carbono tem 4,8 gramas. De hidrogênio tem 0,5 mol. De oxigênio tem 6 vezes 10 a 22 átomos e de nitrogênio tem 2,8 gramas. A massa molar da substância inteira é 194.
A pergunta é a fórmula molecular. Então, esse exercício é considerado mais difícil. Por quê? Porque ele te informa para cada elemento coisas diferentes, né? Tirando o carbono e o nitrogênio que ele deu massa, aqui é mol, aqui é átomo. Então, a primeira ideia. Esses dados precisam se transformar em massa. Então, o carbono. Como ele me deu a massa dele, desculpa, precisa transformar em mol, gente. Em mol, eu falando besteira. Em mol. Esse 4,8 divide pela massa do carbono, que é 12, acho a quantidade em mol dele. Dá 0,4 mol. Do hidrogênio, olha que lindo, já me deu mol, não preciso fazer nada. Do oxigênio, ele me deu a quantidade de átomos. Como que átomo vira mol? Um mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. 6 vezes 10 elevado a 22, eu acho quantos mols? 0,1 mol no caso do oxigênio. E o nitrogênio é massa, né? Como massa vira mol, dando fórmula, eu pego essa massa e divido pela massa atômica, massa molar do nitrogênio. Aqui ele chamou de massa atômica, mas, gente, tanto faz, é o mesmo valor. Então, 2,8 dividido por 14 dá 0,2. Então, ó, já tenho a quantidade em mol. Que aqui, gente, fica fácil, né? Como que eu transformo esses valores para números inteiros? Aqui eu não preciso fazer aquela sequência que eu fiz no outro exercício. Basta multiplicar todos por quanto? Por 10, né? Multiplicando por 10, 0,4 por 10, 4, 0,5 por 10, 5, 0,1 por 10, 1, 0,2 por 10, 2. Eu obtive a fórmula mínima. Legal. Voltando no texto, ele não pediu fórmula mínima, ele pediu fórmula molecular. Para isso, ele me deu a massa da molécula, que é 194. Então, como que eu faço para descobrir, a partir da fórmula mínima, a fórmula molecular? Eu vejo qual é a massa total que eu obtive aqui. Então, eu pego 12 vezes 4 do carbono, 5 do hidrogênio, mais 1 do oxigênio, mais 2 no nitrogênio, 2 vezes 14. Somando tudo isso, 97. 97 é a massa da fórmula mínima. A massa da fórmula molecular é quanto? 194. O que significa isso? Que a molécula é o dobro da fórmula mínima, né? Ó, 194, gente, é o dobro de 97. A massa da molécula é 194, que é 97 vezes 2. Com isso, você vai pegar, se a fórmula molecular tem uma massa de 194, você vai pegar a fórmula mínima e vai multiplicar também por 2. Aí você vai ter a sua fórmula molecular. 8 carbonos, 10 hidrogênios, 2 oxigênios e 4 nitrogênios. Então, fechou aí os exercícios da apostila, tá? Gente, é um assunto que não é que ele é tão difícil, ele dá trabalho por causa dos cálculos, tá? Então, mas ele gira ao redor do que a gente trabalhou, tá bom? Então, não deixem de ler o roteiro que eu fiz para vocês bonitinho, e aí eu estarei à disposição para resolver dúvida, tá certo, gente? Então, uma boa semana para vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de vocês, bom estudo. E aí, o Rei Leão, né? Bonitinho, tá? Então, até breve, espero que esse breve seja rápido. Beijo, gente.